Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é sobre tática. A gente vai abordar aqui a nova função que o volante, e agora meia, Fabrício Domingues, vem fazendo no esporte desde que Guto Ferreira assumiu o comando do time pernambucano. Então, antes de falar propriamente sobre essa posição / função que Fabrício Domingues está se sujeitando a 2 jogos, é preciso a gente conhecer as características do jogador. Fabrício Domingues chegou no início da temporada, trazido aí com a indicação de Mariano Sosso, e Fabrício Domingues, quando chegou no esporte, muita gente já dizia que ele já tinha desempenhado funções como a de lateral direito e a de ponta pela direita, mas ele na essência é um 8, um segundo volante. E aí quando a gente começou a assistir Fabrício Domingues no esporte, conhecê-lo mais de perto, a gente percebeu que ele é um cara que quando ele joga de segundo volante, ele tem aquelas características, ele tem aquele perfil que no futebol atual a gente chama de box to box ou volante de área a área. Então essa área é o quê? Essa área defensiva, ou seja, ele tem que marcar a partir da sua área quando o esporte não tem a bola, e quando o esporte tem a posse de bola e precisa atacar, ele vai muito na área do adversário, ele pisa muito dentro da área do adversário, ele circula muito pelo último terço do campo. Então ele é um jogador que apresenta essas características jogando como um volante. Mas na maioria dos meses da temporada, o que a gente via de Fabrício Domingues quando o Sosso ainda era o treinador do esporte? Fabrício Domingues jogava ao lado de Felipe, Felipe como esse primeiro volante, auxiliando muito na construção, chegando ali na intermediária, enquanto Fabrício ia para dentro da área do adversário, chutava muito de dentro e de fora da área, mas sempre com chutes em direção ao gol ou para fora. Mas eu quero dizer que ele é um cara que sempre tentou essas finalizações para marcar gols, mas a gente via claramente que as finalizações dele naquele momento eram ruins, eram bolas mal direcionadas, fracas, bolas que quando ele chutava ralavam muito no chão e perdiam a força, e aí o goleiro adversário defendia sem maiores problemas. E aí, a partir dos últimos jogos ali de Mariano Sosso e depois que Mariano Sosso foi demitido, Fabrício desembestou a fazer gols, Fez 2 contra a Ponte Preta, fez um golaço contra a Chapecoense fora de casa, e esse gol da Chapecoense para mim é didático para a gente poder fazer uma análise sobre essa função e posição que Fabrício Domingues sempre jogou, e a posição e função que eu sempre acho que ele tem que jogar quando ele entra em campo, que é essa de homem que vem de trás, homem surpresa, pisando na área do adversário, olhando sempre para frente, jamais de costas. E naquele jogo contra a Chape, o que ele fez? Ele penetrou, o Sport desenvolveu uma jogada pelo lado direito, ele penetra no meio da linha defensiva da Chapecoense, chuta alto, forte e fazia 1-0 para o Sport naquele jogo. No final do jogo o Sport cedeu o empate, mas isso não faz parte da nossa análise aqui, a análise do jogo. A gente está avaliando as características de Fabrício Domingues. Então essas são as características fundamentais e as que a gente mais enxerga a olho nu nesse jogador. E aí, com a contratação de Guto Ferreira pelo Sport, o que a gente começou a perceber nos jogos do Sport com o Guto Ferreira? Que Fabrício Domingues foi adiantado para a posição de meia armador, como se fosse um camisa 10, só para Guto colocar um outro volante ali por trás. No caso, vem sendo o Luciano, que eu acho que não tem condição de jogar no Sport. É um jogador aí que eu acho que joga uma Série B, mas não em times com o perfil do Sport. E aí Guto, com esse excesso de preocupação no meio campo, ele tirou Fabrício Domingues da zona em que eu acho que ele mais rendia, para adiantá-lo, colocar outro volante. E aí o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é o seguinte: eu sei o que Guto quis fazer, mas eu acho que ele fez errado. O que eu acho? Guto, ele soube identificar que Fabrício Domingues é um cara agressivo quando o Sport tem a bola, um cara que tem boas características ofensivas também, que nos últimos jogos aí vem marcando gols e melhorou a finalização dele. Eu não sei se ele treinou isso lá no CT, mas é inegável que ele vem melhorando as suas finalizações. E Guto quer esse cara sempre perto do centroavante, pisando na área do adversário. Porém, eu acho que essa é uma escolha errada, porque ele tira o que Fabrício Domingues tem de melhor, que é esse jogo enxergado pela frente. Ele joga muito mais de frente do que de costas. Fabrício Domingues não é um meia armador,
Ele não tem características de um meia armador, ele não sabe fazer boas inversões de corredor, ele não tem um passe longo muito bom, ele não é um cara que consegue sustentar a pressão dos adversários, a carga, né, de costas, se o Sport precisar dele nesse tipo de função. E o meia, ele também participa do jogo dessa forma. O meia, ele tem que sustentar muito bem a carga atrás dele, né? Coisa que Lucas Lima faz muito bem também, e por isso que Lucas Lima sempre foi camisa 10 na vida toda. E aí Fabrício Domingues, na minha opinião, não tem essas características. E a partir do momento que Guto o bota perto do centroavante, tendo que armar o jogo, o máximo que ele vai fazer é o seguinte: tentar penetrar na defesa do adversário, fazer boas jogadas pelos corredores, como ele fez contra o Amazonas, né? Ele dribla ali o zagueiro do Amazonas no 1 contra 1, mas a partir daí ele perde muita força em relação à ofensividade, ele não vai conseguir fazer uma inversão do lado esquerdo para o lado direito, ele não vai conseguir fazer essas assistências que Lucas Lima sempre fez. Eu estou comparando o Lucas Lima porque eu acho que Lucas Lima era para ser esse jogador que tinha que jogar nessa posição e nessa função, e aí Fabrício ser deslocado para onde ele sempre jogou, então ele não vai conseguir realizar esses comportamentos. E o Sport até agora não enfrentou com o Guto Ferreira e com o Domingues nessa posição um time extremamente fechado, um time que consiga compactar muito as linhas, e eu acho que a partir do momento que isso acontecer, a gente vai poder enxergar melhor que Fabrício Domingues não pode desempenhar essa função de meia no Sport. Ele vai ficar travado, ele vai ficar encaixotado nessa marcação, e aí é preciso que quando um jogador que jogue nessa posição se submeta a essa situação de ficar encaixotado pela defesa do adversário, é preciso ter um passe muito bom, diferenciado, coisa que Fabrício Domingues não tem e que Lucas Lima tem, e também que sustente essa carga pelas costas. Então podem anotar aí que no próximo jogo que o Sport pegar uma equipe extremamente eficiente defensivamente, ele vai ter dificuldades. E qual é a solução para mim? É recuar Fabrício Domingues para a posição de 8, para jogar ali com o Felipe, sempre receber essa bola de frente, para chegar na área do adversário como esse elemento surpresa vindo de trás e continuar fazendo os seus gols, e continuar construindo e criando jogadas no último terço do adversário, arrematando para o gol como ele estava fazendo nos últimos jogos. Então eu acho que Fabrício Domingues deveria jogar nessa posição e nessa função, porque o perfil de jogador dele combina muito mais com essa posição de um jogador dentro de campo realizando essas funções. E tirar Lucas Lima da ponta direita e colocar ele no meio para ele articular o setor ofensivo do Sport. E aí o Sport tem opções hoje pela direita e pela esquerda que não tinha com Mariano Sosso. Apesar da contusão de Romarinho, o Sport hoje tem Barleta, tem Leni Lobato, tem Wellington Silva, tem outros jogadores que podem ser adaptados pela esquerda, por exemplo, o próprio Filipinho. Então o Sport tem opções para jogar pela ponta direita e pela ponta esquerda e estruturar esse meio campo dessa forma. Então, menos conservadorismo aí de Guto Ferreira para o time poder fluir como sempre fluiu com Mariano Sosso quando o Sport estava numa boa fase. É só não inventar que eu acho que o Sport consegue no final dessa temporada o acesso à Série A. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Pelo Sport e Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah,